Oi, olha eu aqui de novo. Vamos lá para a nossa segunda parte, né? Desse governo tão extraordinário, desses acontecimentos, né? Lembrando que na primeira parte nós ficamos em que período? Dando início no Estado Novo, né? Naquele processo que foi em 10 anos de acontecimento. Então vamos lá, né? Agora terminamos o primeiro vídeo em 1937 e vamos para 1938. Só lembrando que esse vídeo só acaba quando finalmente, né, Getúlio Vargas, de uma forma assim não tão esperada, ele comete suicídio. Que isso não foi esperado, né? Mesmo que, lembra lá em 32 que eu falei que ele já era uma pessoa um pouco depressiva, uma pessoa que ele era muito vaidoso, né? Então ele não ia sair da política dessa forma. Imagina uma pessoa que governa 15 anos e ter que sair por um fato que daqui a pouco eu vou dizer a você o que culminou nesse suicídio de Getúlio Vargas. Sendo que na história conta que realmente ele não foi responsável pelo acontecido, né? Mas pressionado. E a única alternativa dele, que ele já sabendo, ele já deixou já lá tudo esquematizado, tudo prontinho. A única coisa que ele não sabia era a forma como ele ia cometer o suicídio. Ele pensou em várias estratégias, né? Várias coisas que depois, eu não coloquei aqui no quadro, mas eu vou deixar aquela célebre frase dele, que ele se despede, né, da vida e entra realmente para a história. Mas será que ele precisaria se suicidar para que ele se tornasse alguém que até hoje nós estudamos na história? Óbvio que não, né? Observe, 15 anos, eu pontuei de 1932 até 1954, o cara ali, rapaz, é de tirar o chapéu para ele. Carinha pequenininho, menos de 60 metros de altura e gigantesco na sua estratégia. É um cara realmente que as pessoas, elas ou amam ou odeia. Então vamos lá para 1938, né? O que foi que aconteceu em 1938? A intentona integralista, que foi uma ação integralista no Palácio. O que é que significou isso aí? Uma nova estrutura, uma nova conjuntura da forma de política. Primeira coisa que ele fez, fez a criação do DASP, que era um departamento, né, administrativo a serviço público. Então ele não mais ficou encarregado de uma grande questão de pasta. Eu até ia trazer aqui as pastas para vocês aí visualizar. O que são pastas, né? São pessoas que são simplesmente ele nomeia para que aquela pessoa de sua confiança ela realmente faça uma administração daquilo que é proposto. Então vamos lá. Entrelaçado a isso também, em 1939 ele cria o outro departamento, que esse departamento, vamos se dizer que é algo mais próximo, né? Algo mais, questão mais vaidosa. Então ele cria o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Não foi à toa que essa criação foi algo para que ele se mostrasse, né? Mostrasse a figura e, obviamente, se é algo que foi criado para ele, ele ia sempre colocar aquela figura dele, exaltar a sua imagem de qualquer forma. Eu coloquei aqui Times. Por que Times? Porque é uma revista, né? Uma revista, uma das maiores revistas. Ele foi o primeiro brasileiro a se tornar capa dessa revista. Então tá lá, Getulhão aí, lá demonstrando o poder dele, a superioridade dele brasileira. Em 1940, houve também um período muito importante. Mas aí, professora, todos os períodos vocês que é importante, realmente. Não tem um que se destacar. Não sei, um ano que ele não tenha criado um feito, né, que demonstrasse como ele era perspicaz. Então, 1940, nesse período, ele começa a conjuntura das alianças com outros países. Ou seja, ele faz um jogo duplo, né? Lembrando que aqui antecede a Primeira Guerra Mundial. Então é esse período aí que ele está observando a quem ele vai se fortificar. Obviamente que aqui ele ainda faz esse jogo duplo. Quem der mais eu fico. Então,
o jogo duplo que ele fez, ele conseguiu que os Estados Unidos investissem no Brasil. Dólar, muito dólar. O Brasil começou a receber muito dólar. Em 1941, olha aqui, olha, já início da Primeira Guerra Mundial, o que ele faz, né, para retribuir? Né, ele pensa, o que eu vou fazer para retribuir? Ele começa a produção de látex. Por quê? Porque é uma matéria-prima que ia desenvolver vários objetos, várias coisas a partir dessa produção. Só que essa extração de borracha, ela causa muitos prejuízos no Brasil. Muitas pessoas que foram lá para a região do norte, eles morrem, né? Morrem pelas condições péssimas lá. Uma condição de sobrevivência mesmo, mais climática. E a partir daí, várias doenças, vários mosquitinhos matando aqui, comendo aqui, e aí muitas mortes ocorreram. Só que aí, em 1942, ele faz uma relação com os países do eixo. Então, ele define, aí ele definiu, ele fez uma definição. É nesse aí que eu quero ficar, é com essas pessoas que eu quero me coligar. Aí ele começa a investir na siderurgia. O Brasil começa a deixar de ser totalmente agrícola e começa a embutir aí metais, né? O cobre, o ferro, a moldar o ferro, a criar elementos a partir desse ferro. Vamos lá agora, 1942, o Brasil ele começa, né, engatinha para entrar na guerra. E aí também algo muito importante que é a criação da CLT. O que é uma CLT? É uma consolidação das leis trabalhistas. Lembra lá que ele criou a Constituição, a nova Constituição, colocando alguns elementos, voto secreto, as mulheres e outros aspectos. Aqui ele vai consolidar as leis trabalhistas. O que a gente hoje tem, né? A mamãe de vocês tem, de que é algo que é obrigatório. A questão da mulher, que a mulher, quando ela tinha o bebê, ela tinha que retornar aos seus... Poucas, né, que acontecia isso. Retornariam, né? Até depois, se você vê na Segunda Guerra Mundial ou na Segunda Reforma Industrial, que a mulher e a criança ficam no mesmo ambiente industrial por conta disso. Tem também aqui a questão das férias, a carga horária de 8 horas, que não podia ultrapassar. Tudo isso foram conquistas e foram implantados em 1942 por Getúlio Vargas. Já em 1943, ele começa aqui há uma fiscalização mesmo para que isso aqui dê certo. Em 1944, os soldados da FEB e da FAB, FEB, Força Expedicionária Brasileira, e FAB, Forças Aéreas Brasileiras, a entrar efetivamente na guerra, na Segunda Guerra Mundial, né, naquele território da Itália. Os Estados Unidos aí, né, faz um convitinho, convida, né, para que ele participe. E aí, com isso, a própria imprensa, ela saiu, né, foi a divulgação de que o Brasil só entraria na guerra quando a guerra realmente tivesse efetiva. Eu coloquei aqui a expressão, a cobra vai fumar. Tanto que os próprios soldados, eles pintam nos aviões a imagem mesmo de uma cobra fumando. Então aqui é para vocês analisarem que só realmente entra quando está tudo bem encaminhado mesmo, quando já está o conflito já pegando fogo. Em 1945, tinha que ocorrer as eleições. Agora essas eleições ele foi muito sábio, né? Porque ele mesmo cria os partidos. A criação do PSB e o PTB foi a criação próprias de Getúlio. Então eram partidos consolidados, eram partidos que não tinham como outras pessoas o vencer. A oposição ficou por um partido chamado UDN, que vocês vão ver muito falar até chegar no governo que nós estamos hoje. E aí ele começa a tirar os militares, né? Até aí foram os pontos principais do governo de Getúlio Vargas, o que foi que ele fez. Só que nesse ano de 1945, ele já começa a sofrer várias pressões, né? Ele se sente pressionado. Mas vamos lá.
né? Isso a pressão já vinha, ele já foi aqui nesse ano, já convidado há muito a se retirar. As pessoas já deu, você já governou demais, seu governo está muito conturbado, você não está criando mais nada de novidade, não está favorecendo a população, não está favorecendo a classe, a burguesia, né? A classe alta. Então já deu, 15 anos você já está demais. Então aí surge, como a gente já disse, a questão já da imprensa já marcada mesmo, né? Surge uma figura bastante importante que foi o jornalista Carlos Lacerda. Ele foi um jornalista em que ele já estava pressionando mesmo. Ele era o jornalista que ia a fundo da notícia, que realmente pressionava. Então todos os lados ele pressionava. Ele queria tanto também que o Brasil já estava também insatisfeito, já estava acostumado, já deu. Então, em 1900, agora a gente vai para o ano 1954, para o ano do suicídio de Getúlio Vargas. Eu me pergunto até hoje, será que se ele não tivesse cometido suicídio, será que ele ficaria por mais 4 anos? Né? Ele não pagou para ver isso. Mas possivelmente, será que isso acontecesse? Será que a população ia o apoiar? Então isso aí ninguém vai saber, né? Então, como foi que antecedeu o suicídio? Não foi à toa. Não foi, na verdade, do episódio até a data do suicídio. Se vocês observarem, no dia 23 de agosto, para o dia, na verdade, do dia 5 de agosto, que foi o ocorrido, que eu vou contar daqui a pouco, até o dia 23, quer dizer, menos de 20 dias, exatos 19 dias, foi do acontecido para o suicídio. Então vamos lá, né? Vamos saber realmente como antecedeu o suicídio de Vargas. Esse nome vocês não é muito próximo a vocês, né? Eu coloquei por conta disso. Então, quem foi Gregório Furtado? Gregório Furtado, ele simplesmente era o chefe por mais de 30 anos que ele acompanhava, ou seja, quase o governo todo, mais do que o governo todo de Vargas. Ele passou 30 anos com Vargas, né? Ele era pessoal, era um amigo pessoal de Vargas, que, se vocês observarem no livro, ele é chamado de Anjo Negro, porque ele era um homem muito alto, para ser um chefe, né, um chefe de segurança, não é um naniquinho. Ele era realmente um homem muito forte. Só que isso aí não tem nada a ver, a questão do corporal dele. Então ele vai, né, obviamente, ele é o chefe, ele vai para alguém, né, que ele confia muito, da guarda dele, da guarda presidencial, e ele faz um pedido, olha, mas isso também foram na cabeça dele, Gregório Vargas, ele está sendo pressionado por aquele jornalistinha, Carlos Lacerda. Então ele, sem perguntar, obviamente, né? Isso foi o que a história conta, né? Mas ele, sem perguntar a Vargas, ele vai lá, por livre e espontânea vontade, e diz, olha, vai lá, na Rua do Toledos, que era uma rua muito famosa, onde morava Carlos Lacerda, vai lá e mate. Que aí, olha, Vargas vai ficar, olha, tranquilão. E aí a pessoa lá, né, o amiguinho dele, da guarda, também foi lá e foi atirar. Quando ele chega lá, ele vai e dá um tiro. Só que antes desse tiro, olha que doideira, antes desse tiro chegar em Carlos Lacerda, o major entra na frente e aí leva o tiro e acaba morrendo. Só que ele ali no desespero, o Carlos Lacerda também lá, ele toma um tiro, só que o tiro acerta no pé. E aí, para sua destruição total, Lacerda dá faz assim, né, como um Neymar, né, dá uma embelezada, né, começa a dar aqueles gritos, aí começa a acender as luzes, as pessoas começam a ver a situação, mesmo assim ele consegue sair rapidamente do local. Só que aí, com certeza, ele tem alguém que o quê? Sobrevivente. A própria pessoa que ele ia cometer o atentado sobreviveu e sabia quem ele era, né? Sabia que ele fazia parte
do membro da segurança de Getúlio Vargas. Então, a aeronáutica entra com tudo, há uma investigação e descobre realmente que aquela pessoa comum, né, que ele tinha mais de 30 pessoas que faziam ser segurança, era alguém que era da sua segurança. Aí o bagulho vai ficar muito louco. Por quê? Porque no dia 23 de agosto, o próprio Café Filho, que foi vice, né, na época de Getúlio, também fica contra Getúlio, diz, não, Getúlio, aí não tem nem como, né, lhe safar. Uma pessoa daqui foi lá, atirou no cara. Eu não gosto dessa política de ficar matando repórteres. Ah, não, então, olha, eu tô pulando fora. Ou eu tô pulando fora, você tem que também pular fora. Vamos lá, rapaz, toma a decisão. E aí, no dia 23 de agosto, ou seja, 19 dias depois, Getúlio disse, pois aqui ninguém entra no palácio, porque queriam que ele saísse do palácio, queriam que ele renunciasse. E aí ele já, ele teve 19 dias. Eu digo 19 dias, né? Mas lá em 32 ele já estava lá com a cartinha, lá, a carta de testamento dele já prontinha para dizer, olha, estou saindo da história. Então ele pega, a única coisa que ele ficou pensando muito foi a forma, né? Como ele ia estudar, aí tal. E aí ele dá, olha, um tiro no próprio coração, deixa aquela carta de testamento, que todo mundo vê em livros, e deixa também aquela célebre frase, né? Saiu da vida para entrar para a história. E aí essa história termina aqui. Então até a próxima aula, se ligue, assista o vídeo, não entendeu, volte o vídeo, copie o mapinha, o mapa mental e até a próxima aula, viu? Tchau!